Bem, pessoal, hoje a gente vai continuar vendo sobre funções de várias variáveis. Ainda nós estamos numa introdução desse assunto, porque como é um assunto muito novo, né, assim, essa questão do gráfico tridimensional, né? Então, nós vamos hoje ainda conversar um pouco mais sobre isso daí. Então, é o assunto da sessão 2, sendo que a unidade 3 começou já com esse assunto de múltiplas variáveis, né? E, o que a gente vai fazer agora é ainda resolver problemas usando aquelas ferramentas. Então, se vocês não acessaram essas ferramentas, quando conseguirem, né, um tempo aí, entra nesse endereço que está mostrando aqui para vocês, é, e, e usem essas ferramentas, né? Então, nós vamos resolver esse exercício usando novamente ferramentas como essa. Depois eu vou deixar um para vocês treinarem, né? O problema que a gente vai resolver agora não está diferente da semana passada. Nós temos que estudar uma função, né? Então, esboçar uma função. Aí, essa função, diferente daquilo que a gente já estava conversando, ela é tridimensional, ela tem mais variáveis, né? Então, normalmente a gente, até anteriormente, né, a gente tinha y igual a alguma coisa x, né? Então, agora a gente tem mais variáveis, nesse caso aqui, duas, o z igual a x e y, né? Função de x e y. A história aqui é o seguinte, é uma continuação da história da semana passada, né? Em que, como engenheiro mecânico, a gente trabalha numa empresa fabricante de motor a combustão. Agora a tarefa é diferente. Nós temos que supervisionar etapas do projeto e agora a etapa diz respeito a uma capa externa do motor. E essa capa, ela é limitada, né, por essa função aqui. Então, essa função da geometria externa dessa capa. Então, a gente tem que estudar essa função, né, estudar como que ela é. E para isso, como é uma função tridimensional, a gente vai usar essa calculadora tridimensional. Então, essa calculadora vocês conseguem usar no PC ou no smartphone. Consegue usar essa ferramenta. Então, vamos verificar então quais são as funções que a gente consegue usar nela para estudar a função. A função, então, que a gente está estudando é uma curva, né, que é dada por z igual a y quadrado menos x ao quadrado mais 4. Então, essa equação vocês digitam ela aqui. Se vocês... aqui é menos, aqui, x... Isso. Z igual a y ao quadrado menos x ao quadrado mais 4. Então, para digitar a função, né? Se vocês quiserem, tem um teclado aqui com opções, né? Por exemplo, quadrado, né? Ou se vocês quiserem, vocês podem usar o teclado do computador, né? Como eu usei. E
aqui vocês já têm o gráfico da função, né? Então, ele já, no momento que vocês estão digitando, ele já aparece aqui. Eu só vou ajeitar aqui para a gente conseguir ver. Essa função, ele diz que é a capa do motor. Para a gente estudar como ela é, né, quais são os limites dela, nós vamos fazer alguns cortes nessa curva tridimensional, que aqui está representada por uma superfície, né? E esses cortes vão nos ajudar a enxergar quais são os limites em cada eixo, né? Então, vamos lá. O primeiro corte que a gente vai fazer é um corte ao longo do eixo X. Então, notem aqui, ó, o eixo X é esse eixo que está em vermelho. E nós vamos fazer um corte mostrando, então, como é a curva em ZY. Então, quando o x é igual a zero. Então, quando o x é igual a zero, a função fica z igual a y² mais 4, que é uma função quadrática. A gente conhece a função quadrática. Nós vamos enxergar ela aqui no nosso gráfico. Então, para fazer o corte aqui da função, vocês podem usar um comando, que é o comando de intersecção. Então, basta clicar em intersecção. Nós vamos usar a curva. Notem que a curva chama F. Então, você vem aqui em objeto e digita F. E a gente quer a intersecção desse objeto F com o eixo X. Então, com o eixo com x igual a zero. Pronto. Dá um Enter aqui. Ele soma a curva dessa intersecção, que é o que nós estamos vendo aqui, ó. Essa função quadrática. Eu vou apagar a função tridimensional. A gente vai ver o resultado da intersecção. Então, facilmente aqui a gente consegue estudar os limites, né? Qual é o número, né? Máximos e mínimos, como que ela varia, né? Essa curva, né? Então, e também é importante vocês conseguirem classificar que tipo de curva que é essa. Como que eu sei que ela é uma parábola, né? Porque ela quando x é igual a zero, né? Fica y² mais 4, que é uma parábola, né? Então, isso aqui a gente já conhece como parábola. Vocês precisam ver como classificar isso também. Bem, além desse corte, né, a gente vai também estudar um outro corte, que é quando o y é igual a zero. Então, quando o y é igual a zero, a função fica z igual a x menos x² mais 4, que é outra equação de segundo grau, então outra parábola. Vamos fazer isso. Ó. Vamos usar o mesmo comando, intersecção, de f com y igual a zero. Apareceu a outra parábola, só que notem que ela está em outro eixo agora. Essa última parábola que nós fizemos, ela está em outro eixo, que é outro plano, melhor dizendo, que é o plano XZ, né? X aqui é vermelho, Z em azul, o plano XZ que define essa nossa parábola. E aqui a gente consegue observar, né, quais são os limites dela, né? Nota, por exemplo,
Aqui ela cruzou exatamente no ponto 2 e menos 2, por exemplo. Ficou fácil da gente enxergar. O último corte que nós vamos fazer para estudar essa geometria dessa função é um corte ao longo do eixo Z. Então, quando o Z é igual a zero, aí vocês passam o menos 4 para o outro lado, vocês têm que menos x ao quadrado mais y quadrado igual a menos 4. E isso é uma função nova para a gente, que é a hipérbole. Vamos fazer ela aqui para a gente enxergar ela. Então, z igual a zero. Eu vou apagar tudo, vou só mostrar ela aqui para vocês. Então, eu vou plotar aqui o nosso famoso eixo x e y, né? E no eixo x e y, a gente vê duas curvas, né? Uma espelho da outra. Isso a gente chama de hipérbole, que é dada por essa equação, né? Quando y é quadrado, x é ao quadrado, né? Então, essa curva, né? Ela é a soma dos limites dessas três cortes que a gente viu, né? Duas funções quadráticas e uma hipérbole. Então, com esse recurso, né, facilmente vocês conseguem plotar os cortes, né, e assim visualizar os limites dessa superfície. Pode surgir alguma dúvida na hora de usar a ferramenta, mas se vocês notarem, né, voltando aqui ao vídeo que a gente vai ficar gravado, vocês vão ver que é muito simples de usar os comandos. Então aqui são os cortes que nós fizemos, né? Então, quando x é igual a zero, a equação de segundo grau. Quando y é igual a zero, outra equação de segundo grau. E aqui é a hipérbole, né? Aqui eu fiz z igual a zero. Ele fez um outro corte quando z é igual a 8. E chegou nessa outra hipérbole. Vou cortar ela lá para vocês também. Z igual a 8. Então, eu estou usando sempre o mesmo comando, que é o de intersecção. Pronto. Então, notem que nesse último corte, ele simplesmente está mais elevado do que aquele que eu fiz. Ó. O resultado é a hipérbole. Aqui eu estou mostrando as duas ao mesmo tempo. Pronto. E aqui os três cortes que eu passei ali como solução para vocês.
É, tranquilo, pessoal. Vocês podem parar se aparecer alguma coisa estranha aí. Aqui é um outro problema em que a gente tem uma nova equação, ó, e o resultado dessa equação é essa figura aqui que parece uma bola de futebol americano. Nós vamos fazer um novo estudo dessa função, fazendo também as cortes para enxergar as intersecções. E nós vamos classificar a geometria e cada corte desse daí. Então, vamos voltar lá para a nossa ferramenta. E digitar essa função, né? Então, a nova função nossa é z igual. Desculpa, não é z igual, é x ao quadrado dividido por 4 ao quadrado dividido por 4 mais quadrado dividido por 4 mais z ao quadrado dividido por 16 igual a 1. Prontinho. Apareceu aqui a bola de futebol americano. Bem, vamos plotar os cortes em todos os eixos aqui. Então, o que acontece quando o x é zero? Aí você vai ter y ao quadrado dividido por 4 mais z ao quadrado dividido por 16 igual a 1. Que tipo de figura é essa, né? Vamos observá-la aqui. Aí vocês devem notar que não é um círculo, né? Não é um círculo, porque tem um lado maior que o outro. Espera aí, pessoal, que eu me perdi aqui. Aí, estou apanhando aqui na ferramenta. Olha lá. Então, aqui, ó, notem que está escrito 2 aqui, ó. E aqui tem 4. Então, aqui vale 2, ali vale 4. Então, isso aqui não é um círculo. É uma elipse. Então, quando o x é igual a zero, a gente tem uma equação de uma elipse. Então, essa bola de futebol americano, né? Ela é gerada por uma elipse
no corte, no plano ZY, né? Que é quando o x é igual a zero. E quando o y é igual a zero? Quando o y é igual a zero, a gente vai ter x ao quadrado dividido por 4 mais e dividido por 16 igual a 1. Que é outra elipse. Que essa outra elipse, ela tem as mesmas medidas, né, externas daquela primeira. Ó. Só mudou o eixo. Só mudou o eixo. Mas a equação é a mesma. Só mudou os eixos. Então, tanto um corte quanto o outro geraram essas elipses. E o último corte aqui que a gente vai fazer é quando z é igual a zero. Agora, diferente dos outros, notem que a gente tem um círculo aqui, ó. Um círculo de raio 2. Então, no plano x e y, a gente obteve um círculo. Por quê? Ó? Quando o z é igual a zero, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que é a equação de uma circunferência. Então, se a gente somar esses cortes, a gente tem exatamente os limites da nossa bola de futebol americano. Então, muito simples, né? De a gente enxergar e plotar, né, funções tanto em 2 dimensões quanto em 3 dimensões usando essa ferramenta, né? E vocês estão acompanhando comigo? Ficou alguma dúvida? Sim, estamos acompanhando sim, professor. É complicado, mas estamos acompanhando. Bem, e era isso que a gente faz nessa introdução do assunto, é estudar como gerar o gráfico, né, dessas funções tridimensionais. Nós fizemos isso semana passada. Aqui eu passei essa função nova de gerar as intersecções para vocês. Esse assunto, né, de funções de várias variáveis, né, ele é muito comum, né, nos problemas de engenharia, né, não só de engenharia, de economia, né, os problemas matemáticos em geral. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de funções de várias variáveis, né, da equação que a gente usa para calcular juros compostos. Notem que para você calcular os juros compostos, se você quiser saber o valor futuro, o que é esse valor futuro, né? É a projeção de quanto que você vai ter depois de um certo período, né? Então, aplicado juros por um determinado tempo, qual é o valor lá na frente, né? Depois no final daquele período. Esse é o valor futuro. Esse valor é uma função E eu com isso que você fez sozinha? de 4 variáveis. Ó. 4 variáveis. Vamos ver quem são. Né? Esse P aqui é o valor presente. O P é o valor presente, é o valor que você Graças a tinha Deus, né? antes do período. Esse M aqui, ele é a prestação. O que é a prestação? Qual é o valor que você vai colocar
todo mês, né, se o período for em mês, né, mas qual que é o valor que você vai colocar todo o período para contabilizar no valor futuro? É a prestação. O I é a taxa de juros, né? Então a gente está falando de juros composto, o I é os juros, um percentual, tantos por cento de juros. E esse percentual é no período, né? Então, por exemplo, se o período for em mês, é os juros ao mês. Se o período for em ano, é juros ao ano. E o N é a quantidade de tempo. Então, se o tempo for em mês, quantos meses? Ou se o tempo for em ano, quantos anos? Né? Então, é assim que a gente calcula, né, o valor futuro. E aqui está a equação, essa equação aqui. Ó. Então, basta você colocar o valor para essas 4 variáveis, você calcula o valor futuro. Então, vamos fazer um exemplo aqui de uma situação para a gente usar essa equação aqui. A equação que tem está elevado aqui, né? Então, uma progressão geométrica, né? Porque está elevado a um certo número, que é o próprio dos juros compostos. Então, vamos lá. Então, aqui é uma situação problema. A gente tem o valor de todas essas variáveis, a gente só vai colocar na função para ver como fica. Olha só. Suponha que você hoje, né, tenha na poupança R$3.000. Então, esse R$3.000 é o valor presente que você tem hoje. Né? E você pretenda transferir o valor de R$200 por mês. Então, o que é esse R$200 por mês? É a prestação. Quanto que você vai economizar por mês? R$200. Então, todo mês tem a prestação de R$200 que você vai colocar no seu investimento. E o banco paga 1% ao ano. Desculpa, ao mês. Né? 1% ao mês. O que ele paga, o banco paga 1% ao mês para você ter o dinheiro guardado lá. Né? Esse é um valor fictício, tá? Porque o banco não paga 1% ao mês. Né? Ele paga menos de 0,1% ao mês, na prática, para ficar com o seu dinheiro lá. Né? Mas aqui, vamos supor que ele pague 1% ao mês. É um bom investimento lá no banco, certo? E você vai continuar colocando os R$200 durante 20 anos, olha só, um bom período, né? Ou seja, 240 meses. Vai passar 240 meses, todo mês, colocando R$200 nesse bom investimento que você tem aqui, que tem juros de 1% ao mês. Quanto que você vai ter no final dos 20 anos, né? Se você não mexer no dinheiro, quanto que vai ter lá, né? É só fazer a conta mesmo, né? Então, onde está o P ali? Você coloca 3.000. Onde está o N, que é a prestação? Você coloca 200 aqui. Aqui não está o valor certo, desculpa pessoal, lá. Pode ver que no M ele colocou o valor 200. Ó. O I, que é a taxa de juros, é 1%, só que está em porcentagem. Então aqui está, só converteu aqui, né, para sobre 100, né? 1 sobre 100, 001, que é o I. Então onde está o I? Está aqui, ó, 001, 001, 001. E, por fim, o N, que é 240, que não está certo. É 240, ó. 240, 240, ó, aqui está certo. Ó. Então, se você colocar esse número lá na calculadora, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. R$230.000. Então,
vai ter um bom dinheiro, né? Passar 20 anos sem falta, né? Colocando os R$ 200 com essa boa taxa de juros aí. Então, note que a progressão, né, dos juros compostos, né, ela é geográfica, né? Então ela cresce muito rápido, né? Diferente de uma progressão linear, né, que cresce, mas não tão rápido, né? Então, aqui, por exemplo, eu apliquei, simplesmente fiz a conta, né, do dinheiro que você colocou lá sem os juros, né? Então, os R$ 3.000 mais os 240 meses que você depositou R$ 200. Então, você depositou R$ 51.000, mas o banco vai te pagar 230 por causa dos juros. Aqui é só um exemplo, né, de funções de várias variáveis que, na verdade, boa parte dos problemas são assim, né? Tem múltiplas variáveis que a gente tem que contabilizar. E quando a gente não tem, né, os números, né, todos eles, aí é uma situação que a gente tem que estudar, né? Às vezes a gente... Professor, Sim, tem alguém querendo entrar na aula, hein? na verdade. Obrigado, Pablo. Normalmente, quando alguém tenta entrar, fica tocando uma buzininha aqui, mas dessa vez eu não ouvi. Mas só para concluir aqui, boa parte dos problemas reais, né? Eles têm múltiplas variáveis e quando a gente não tem todos os números, a gente tem que estudar, fazer análises, né, de como que é o comportamento. Olha, mesmo um problema mais simples, né, de você calcular o volume de uma caixa d'água, por exemplo, né? Então, o volume, né, é algo tridimensional. Então, envolve mais de uma dimensão, né, no volume. Então, no caso aqui, por exemplo, do cilindro, a gente tem altura e raio, são as variáveis. Então, o volume, ele tem duas variáveis, né, o raio e o volume. O raio e a altura, o volume do cilindro, né, que é a geometria da caixa d'água. Então, o volume, a equação dele é π raio ao quadrado vezes a altura. Então, com duas variáveis, né, mas não deixa de ser com múltiplas variáveis. Então, a gente tem que informar os dois valores, né, para obter o valor do volume, tanto do raio quanto da altura. Então, por exemplo, aqui o raio vale 1 e a altura 2. Então, simplesmente apliquei a equação, né? π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, o valor do volume é 2π. E aqui eu fiz o mesmo cálculo, só que usando valores diferentes. Eu falei que o raio vale 2 e a altura vale 1. E notem que o volume, né, ele cresce linearmente com a altura. Então, o volume em relação à altura, se a gente plotar, né, o volume em relação à altura, ele cresce linear, porque é diretamente proporcional e é uma equação de uma reta aqui, olhando para a altura. Só que o volume, em função do raio, não. O volume em função do raio é quadrático, né? Então o volume não cresce linear, ele cresce uma função quadrática, né? Então isso faz, por exemplo, que quando você altera o raio, o valor do volume altera de maneira mais expressiva do que quando você altera a altura, né? Então notem que eu só troquei os valores, eu coloquei 2 para o raio e 1 para a altura, diferente do primeiro caso, e eu obtive um volume 2 vezes maior.
E na medida que eu altero o raio, o meu volume cresce, então, de maneira muito mais rápida do que quando eu altero a altura. Então, aqui eu tenho dois gráficos, né, para expressar a mesma função do volume. Tranquilo? E aqui, olha só, eu passei um problema para vocês fazerem como exercício para aprenderem a usar a ferramenta aí do gráfico 3D. Então, tem uma pequena coluna, uma colina, desculpa, uma colina, que ela é representada por essa curva, parece uma montanha, né? E a gente tem que estudar essa função fazendo os cortes x igual a zero, y igual a zero e z igual a e elevado a menos 4. Por que eu não coloquei z igual a zero? Mas se vocês notarem, não existe, né, um número que o exponencial dele dê zero. Isso não existe. Então, se você procurar, por exemplo, aqui é o eixo z, né, da função. Se você procurar o valor aqui, quando ele é zero, você não vai achar valor, ele vai dar infinito. Né, porque essa montanha aqui ela vai para o infinito nos eixos x e y. De tal forma que nunca chega no zero. Não existe, né, o valor. Um número que você pega um número que dê z igual a zero. Né? Por isso que eu coloquei aqui um corte ao longo do eixo z, nesse valor. E aí, está o desafio para vocês usarem a ferramenta. Vocês acham que dão conta de fazer isso? O que vocês acham? Tá tranquilo ou não? Vocês estão aí? Né? Tranquilo, não tô não. Mas vamos tentar. Professor do céu, se tranquilidade for ver essa matéria, eu vou ficando louco, cara. Eu já tô com medo da P2. Eu vou dar uma paradinha aqui na gravação, porque se ela fica muito longa, não cabe lá no YouTube. E o pessoal corta a aula de qualquer maneira, mas a gente continua conversando, tudo bem?